A Sala Humberto Mauro formou gerações de cinéfilos e críticos de cinema. Exibiu a filmografia completa de François Truffaut. A memória, claro, é uma câmera. Aquele ali, descendo, correndo a escada, esbaforido, sou eu. O autor desse poema é o meu pai, o jornalista cultural Alessio Cunha. É assim que ele escolheu expressar sua essência para seus leitores. E é desse jeito que começa o nosso podcast. Antes de tudo, gostaria de fazer uma apresentação. Sou o João Antônio Cunha, estudante de jornalismo da PUC Minas. Este projeto é parte do nosso trabalho de conclusão de curso, feito com meus colegas Marcel Navarro, João Felipe Marques e Silvia Lage, sobre a orientação do professor Hércio Sena. Confesso que este trabalho não foi uma tarefa fácil. Muitas vezes, no jornalismo, somos ensinados a sermos objetivos, imparciais, a deixar a emoção de lado em prol de uma suposta qualidade final do produto. Mas nesse caso, não tinha jeito de cumprirmos com essa regra informal da nossa profissão. Como vamos ver lá na frente, o Alessio era uma pessoa que exalava sentimento e autenticidade, seja na sua escrita ou no seu jeito de ser. Meu pai nasceu em Boa Esperança, no sul de Minas Gerais, no ano de 1969. Filho de Antônio Carlos e da Aurora, irmão mais velho do Alexandre, desde cedo demonstrava o gosto pela literatura, música e cinema. Com 17 anos, veio para Belo Horizonte, onde cursou jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalhou nas redações do Jornal de Casa e da Isto É Minas, sempre na área de cultura. Alessio, no entanto, se destacou pelo seu trabalho no jornal Hoje em Dia, onde foi repórter cultural de 1994 a 2009. Lá, ele fez inúmeras entrevistas, críticas, resenhas e ensaios, e chegou a publicar 350 crônicas. A poesia também era uma das paixões da vida do meu pai, além do jornalismo. Ele é autor de 3 livros: Lírica Caduca, Mínima Memória, cujo nome homenageamos neste podcast, e Sintaxe Urbana. Esse último, no entanto, foi publicado póstumamente. Alessio faleceu em 2009, aos 40 anos, vítima de um acidente vascular cerebral. Só esse currículo que eu falei para vocês já mostra a grandeza da contribuição do trabalho de Alessio, não é mesmo? Eu podia ficar aqui só falando dos textos, poesias e da trajetória do meu pai. Acho que só isso daria um excelente programa. Mas, para realmente compreendermos o que Alessio Cunha representou para o jornalismo cultural mineiro, é preciso ir além. É por isso que resolvemos conversar com aqueles que, por anos, estiveram lado a lado com Alessio, nas redações, nas livrarias, nos botecos e no dia a dia. Amigos, colegas, companheiros que testemunharam, bem de perto, a sua passagem por este mundo. Quando meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade. As memórias que eu tenho dele, apesar dos poucos anos de convivência, sempre foram muito vívidas. Lembro dos lançamentos da livraria Scriptum, de acompanhar meu pai nos bares de BH, de ir ao cinema e passear de táxi pela cidade. Nessas lembranças, existe um ponto em comum: a presença dos amigos do meu pai. Ele vivia cercado de colegas jornalistas, poetas, músicos e escritores, sempre acompanhado de boas conversas e, é claro, de uma cerveja gelada. São esses mesmos companheiros e companheiras que, 16 anos após o falecimento de Alessio, nós, do grupo, trouxemos para compartilhar seus relatos de convivência, amizade e parceria com o jornalista. No entanto, tem uma outra pessoa mais que especial que merece muito ser ouvida nesse programa. Minha mãe, Márcia Queiroz, que é jornalista com mais de 30 anos de experiência na área. Entre namoro e casamento, ela esteve junto com meu pai por 18 anos. Meus amigos da faculdade sabem que eu faço uma brincadeira recorrente. Falo que devo minha existência ao jornal Hoje em Dia. E é verdade, foi lá, na década de 1990, que meus pais se conheceram, quando ambos iniciavam suas carreiras profissionais. Além da parceria na vida pessoal, Márcia também trabalhou muito tempo com Alessio e possui muito conhecimento sobre as experiências do meu pai ao longo de, praticamente, toda a sua carreira. Foi na sala da minha casa, na noite de uma quarta-feira, que gravei esse relato da minha mãe, com muita emoção e alegria. Essas foram as histórias que ela compartilhou conosco. Meu nome é Márcia Queiroz, eu sou jornalista, eu me formei na PUC em 1990 e eu tenho, então,
quase mais de 30 anos de carreira. Eu conheci o Alessio no jornal Hoje em Dia. Eu era estagiária do setor de pesquisa, porque na época em que eu estudava jornalismo, não podia fazer estágio. Tinha uma lei que proibia dos estudantes fazerem estágio. Então, eu consegui um estágio na pesquisa, né? Era o setor de arquivo, né? Que eles chamavam. Na época não tinha nada digital. E eu fui trabalhar lá nesse setor para eu ter contato com o jornal, com o dia a dia dos jornalistas. E lá o que eu fazia? Eu arquivava fotos. Eu lembro que eu fiz um arquivo, né? A gente trabalhava muito com arquivo de fotos antigas e atendia também a redação. Eles subiam, né? A redação era no andar abaixo, e os jornalistas subiam para buscar as fotos, para ilustrar as matérias. E um dia chegou o Alessio lá. Eu era jovem, ele também, né? E sempre ali ia buscar uma foto e para ilustrar as críticas que ele fazia de cinema. Ele acho que tinha 20 anos e ele já fazia as críticas lá. Eu acho que recém-formado ou não havia se formado ainda. E então ele ia buscar essas coisas. Aí a gente começou a conversar, falar sobre filme, sobre cinema, e eu notei um interesse dele por mim, e ele também tocou, assim, eu gostei, achei ele simpático, e daí nós não nos vimos mais. Eu me formei, ele também se formou e foi trabalhar no Diário do Comércio, no Jornal de Casa. Aí eu continuei no jornal, eu fui trabalhar na revisão do jornal, foi uma chance que eu tive lá. E da revisão, acabou a revisão. Eu acho que foi em 92, eles estavam extinguindo as revisões lá, não sei se em todos os jornais, mas no Hoje em Dia também. E eu saí de lá. Aí resolvi ir aos jornais, buscar uma oportunidade, aí eu cheguei lá no Diário do Comércio. E ele trabalhava lá no semanário, que era do Diário do Comércio, que era o Jornal de Casa. Aí eu lembro que eu cheguei na redação, a primeira coisa que eu vi, eu não esqueço dessa cena, era o Alessio vindo de lá de longe, ele me viu e eu fixei o olhar nele, eu acho que eu me lembro até da roupa dele, era uma camiseta estampada. Aí ele foi, me atendeu com o maior carinho, me apresentou para o editor do jornal, eu acho que era Eustáquio, que ele chamava. E aí, a partir daí, ele passou a me ligar. Eu troquei telefone com ele, e a gente sempre ligava, ele me convidava para ir ao cinema, mas não dava. Até que a gente se encontrou um dia. Eu consegui depois uma vaga no Hoje em Dia para trabalhar na redação como repórter. E a gente se encontrou numa festa da Telemig, que todo ano, no fim do ano, a Telemig fazia um almoço para os jornalistas. Aí nesse dia, a gente começou a dançar, flertar e tal, aí nós ficamos juntos. E eu me lembro que foi o dia 14 de dezembro, era o dia do aniversário da minha irmã, e tinha uma festa na minha casa, e aí foi uma data assim que marcou muito a minha vida, né? E aí a gente ficou junto e nunca mais nos separamos. Daí namoramos, casei, tive um filho. De namoro e casamento foram 18 anos, quase 20 anos. Olha, o Alessio era uma pessoa muito dedicada e muito apaixonada pelo que ele fazia. Desde que eu o conheci, ele foi logo assim me mostrando as poesias dele, as matérias dele. Ele era muito assim, ele vivia assim 24 horas por dia o jornalismo. Quando eu fui trabalhar junto com ele, foi na redação do Hoje em Dia, né? Que eu fiquei sabendo de uma vaga lá no Caderno de Cultura, falei com ele,
parece que também ele já tinha sido informado sobre essa vaga. Aí ele foi na redação de manhã para falar com o editor. E eu me lembro que foi o dia que o Tom Jobim morreu. E eles estavam todos envolvidos lá no Cultura com a morte, com as matérias, né? Com a cobertura da morte do Tom Jobim. Aí ele já sentou lá, o Roberto já pediu um texto e ele fez uma matéria lá sobre as músicas que do Tom Jobim, que foram temas de filmes, né? De novelas. Aí eu lembro que ele falou sobre aquela tema de Gabriela, né? Que é uma música dele. E a partir daí, eu acho que ele foi contratado e nós trabalhamos juntos na redação, acho que foram uns 10 anos, ou quase 10 anos. Eu sempre na minha editoria, que era polícia, cidades, depois fui editora, e ele lá. Os horários eram diferentes, mas ele sempre muito preocupado com o que ele fazia, com as matérias que ele escreveu, com o que ele produzia, e ele produzia muito, 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 fazia muita matéria, e eu sempre falava, Alessio, dá um tempo, menos, pensa na sua saúde, mas ele, não, era o prazer, era o que dava alegria, assim, na vida dele. Que a carreira dele ficou bem em ascensão foi anos 90, mais ou menos fim dos anos 90, porque aí ele já tinha uma coluna de crônicas, ele já estava bem entrosado assim, no jornalismo cultural, ele já era bem reconhecido, e ele começou com cinema, do cinema ele foi para a literatura e também depois ele foi para as artes plásticas. Foi um momento assim que ele fazia essa cobertura de tudo e era muito prestigiado, muito reconhecido. Foi nessa época, assim, fim dos anos 90 e início de 2000. E depois, para lá, foi sucesso, assim, foi uma carreira muito intensa e ele foi muito dedicado. Eu sou um pouco suspeito para falar da Márcia, não é mesmo? Mesmo assim, não posso deixar de expressar o jeito tão bonito e carinhoso que ela se refere ao Alessio. Mesmo com toda a carga emocional que envolve dar esse relato, minha mãe, ainda assim, consegue destacar suas visões sobre a importância e qualidade do jornalismo que meu pai exercia. É muito bacana ver essa admiração, respeito e amor serem transmitidos de uma maneira tão natural e emocionante. A década de 90, quando Márcia iniciou sua convivência com Alessio, também foi um momento chave para a carreira dele. Ele era ainda jovem, na casa dos 20 anos, quando seus textos e seu nome começaram a circular nos meios culturais de Belo Horizonte e de todo o estado. Quem se recorda muito bem dessa época é o renomado jornalista e poeta Kiko Ferreira, figura muito conhecida na rádio mineira. Pouco mais velho que Alessio, os dois colaboraram juntos no Hoje em Dia e mantiveram uma longa amizade. Em uma tarde de muito vento, Kiko foi entrevistado por nós no laboratório de áudio da PUC do Coração Eucarístico. Na visita, ele encontrou tantos admiradores de seu trabalho que só fomos sair de lá quase ao anoitecer. Ao se sentar no estúdio e se colocar perto do microfone, como já fez tantas vezes na sua carreira, Kiko compartilhou essas lembranças de Alessio. Eu sou Kiko Ferreira, nome profissional, né? E eu trabalho desde os 15 anos, né, com jornalismo, e depois radialismo e literatura. Eu comecei em jornal impresso, depois revistas, depois rádio, depois TV, né, já tenho 55 anos de profissão, e também na literatura. Eu já tenho 11 livros lançados e agora estou fazendo o meu primeiro álbum, né, de poemas musicados com várias parcerias. Então, assim, eu sempre fui multimídia, tenho essa brincadeira, muito antes da internet, né, a gente já fazia o mesmo assunto, fazia rádio, jornal, televisão, né, então eu sempre gostei dessa coisa multimídia e da polifonia e também da junção de gerações. Então é isso, eu sou da geração, seu pai é mais novo do que eu, mas a gente é de uma geração que a gente teve grandes cadernos de cultura, né, aqui em Belo Horizonte, e eu tive a felicidade de trabalhar com ele. Bem, nós escrevíamos no jornal Hoje em Dia, né, e o nosso caderno de cultura
era, modéstia à parte, um dos melhores da cidade, porque essa história mesmo, a gente tinha 3 gerações, pelo menos, escrevendo, sabe? E essa convivência era muito boa. Eu, como sempre fui em jornal, eu sempre fui colaborador, eu nunca trabalhei na redação. Então, seu pai, eu ia lá levar a matéria, né? Não tinha internet, né? No começo. Ia lá levar minhas matérias e a gente acabava conversando, às vezes almoçava, tomava um café e não sei o quê. E como a área do seu pai é cultural, como eu, a gente se encontrava muito nas pré-estreias de filmes, nos shows, né? Nos lançamentos de livros. Então, seu pai, como eu, era muito polivalente nesse sentido, né? De hoje fazer uma crítica de cinema, amanhã escrever sobre um disco, depois de manhã entrevistar um cineasta. Então, a gente se completou nesse sentido, né? E eu dividia na época, num bairro Sion, um apartamento, dividia aluguel com o Fábio Leite, que era também da redação lá, né, do Hoje em Dia. Então, seu pai vivia lá em casa, a gente se encontrava bastante para ouvir música, para discutir as coisas, para falar dos filmes que a gente tinha visto, dos shows que a gente tinha assistido. Então, eu sempre gostei muito da polivalência de seu pai e da memória incrível que ele tinha, porque Sim. A gente é do tempo que não tinha Google, né? Uhum. Então, para escrever uma matéria, muitas vezes você estava no lugar em que você não tinha como consultar, né? Os seus livros estavam em casa, a sua enciclopédia britânica estava na casa do pai, ou a sua discoteca, né, estava em outro lugar, numa sala alugada, né? Então, você não tinha como consultar. Então, uma das coisas que me impressionava no seu pai era a memória. Pois é, era um amigo, primeiro, pode parecer clichê, né? Mas ele realmente era um amigo de fé, um irmão camarada, porque era um cara com o qual você podia contar, né? Então, eu não me lembro, e se eu não me lembro é porque não deve ter acontecido, porque coisa ruim a gente sempre lembra, né? Eu não me lembro de nenhuma situação que houvesse uma coisa que depois começou a se chamar trairagem, né? Eu não me lembro de nenhuma coisa de ele se aproximar de alguém que eu não gostasse, dele falar mal de mim pelas costas, ou ele pular um degrau qualquer de um artista que ele sabia que eu tinha uma afinidade bacana para entrevistar no meu lugar, esse tipo de coisa. Eu acho que é muito natural, por exemplo, falar dos caras, porque eu comecei a escrever tentando criar um estilo próprio. Então eu não gostava da coisa do jornalismo careta, assim, dos grandes jornais, né? Eu sou do tempo, quando era garoto, a gente chamava a segunda seção do Estado de Minas, que era o jornal que chegava no interior, ainda não existia hoje em dia nada disso. A segunda seção chamava Caderno de Cinema. Então a gente ia lá comprar o jornal para ver o caderno de cinema, para ver quais os destaques do cinema. A partir daí a gente ia ver as outras coisas, né? Então, eu acho que a geração toda com a qual eu me identifico e com quem eu lia para criar um estilo meu, tinha tudo a ver com música popular. E se tinha a ver com música popular, tinha a ver com letra. E se tinha a ver com letra, tinha a ver com livro, né? Uhum. Então eu acho que tanto eu comecei a escrever poesia, eu queria ser letrista. Só estou sendo agora, depois de velho, porque os meus poemas estão sendo musicados, mas eu nunca consegui botar letra numa música, né? Então eu acho muito natural, por exemplo, o meu ídolo, assim, o cara com quem eu aprendi mais a escrever, né, sobre música, foi o Tarek de Souza, que é um poeta, que tem bons livros lançados, né? Seu pai é um outro exemplo, é um cara que conhecia muito bem as músicas e as letras, então por isso que sempre, como é que era aquela coisa? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, né? Então acho que era isso, a gente fazia uma entrevista de um personagem importante, ou que nos tocasse, ou que nos provocasse, e a partir daí era muito comum a gente sair e fazer um poema, fazer algumas músicas. E outra coisa, né, que eu admiro no seu pai é que ele não tinha aquela coisa caretice, né, aquela caretice de lead, sublead. A gente escrevia, porque eu acho que agora cada vez mais difícil, um dos
atributos que se espera de um comunicador, seja ele por escrito, seja ele falando, ou seja ele visual, é que você precisa captar o interesse do leitor ou do ouvinte logo no começo. Entendeu? Senão ele vai embora. Né? Hoje, a maioria dos áudios, as pessoas não conseguem ouvir mais do que 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Mas, contra isso, vamos dizer, o oposto disso, é que existe o podcast. Né? Então, as pessoas falam, ninguém mais aguenta mais do que 3 minutos. Mas, de repente, alguém está vendo uma série de 5 podcasts de 1 hora, de 2 horas, ou maratonando séries num fim de semana. Né? Então, eu acho que é o grande dilema, a grande falácia dos nossos tempos ninguém mais aguenta mais do que 3 minutos de áudio, ninguém aguenta mais do que um TikTok, ninguém aguenta sim, aguenta. O relato do Kiko é impressionante e nos mostra com muita primazia e profundidade a capacidade e inteligência de Alessio no seu fazer jornalístico. É muito interessante ver o trabalho do meu pai ser analisado por uma pessoa com tanta experiência na área de cultura e, ao mesmo tempo, ser tão reconhecido e elogiado. Outra pessoa ilustre que recebemos nos estúdios da PUC Minas foi o jornalista Nísio Teixeira, que é professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele foi um grande amigo do Alessio, que trabalhou com ele no Hoje em Dia, no Caderno de Cultura. Meu pai e Nísio também eram frequentadores assíduos dos bares, shows e eventos culturais da cidade. Com sua calma e excelente memória, Nísio nos trouxe muitas histórias divertidas e comoventes de seus tempos com Alessio Cunha. Bom, meu nome é Nísio Teixeira, eu sou jornalista, formado aqui pela PUC em 91, com pós-graduação na UFMG, na Escola de Ciências da Informação. Trabalhei muito tempo como professor de jornalismo, tanto aqui como no UniBH, na UFMG, como também na área do jornalismo cultural, com uma passagem rápida pela Rádio Gerais, algumas matérias na Gazeta Mercantil, suplemento de cultura, O Tempo, mas, sobretudo, minha carreira maior nessa profissão como jornalista na área de cultura foi no Hoje em Dia, entre os anos de 94 e 96 como repórter, e depois, entre os anos de 2000 e 2003, como editora adjunto. Eu acho que o nome do Alessio, assim, já me chegava antes, não só por alguns textos que também já lia, mas também por estar circulando ali, conversa com outros jornalistas e pessoas mesmo da área e tal. Mas, assim, se não me falha a memória, eu acho que ele ainda não era do Hoje em Dia, em 94, como eu falei, o ano que eu entrei lá, eu entrei em julho de 94. Em dezembro teve a morte do Tom Jobim, e o Alessio estava passando por lá e acabou sendo convidado, ou escreveu um texto sobre o maestro soberano, e lá eu conheci, eu acho que foi por essa época, sabe? Por essa época aí que a gente se conheceu pessoalmente. E então, logo em seguida, ele acho que já começou também a trabalhar no jornal. Eu não sei se ele já estava lá ou estava fazendo já alguns freelas, mas depois acho que ele ficou fixo. Logo depois disso, eu acho mesmo. E aí a gente ficou trabalhando junto aí o tempo que eu fiquei como repórter, 95, 96, aí eu saí para fazer o mestrado e voltei depois como editora adjunto, e então trabalhamos juntos de novo até eu sair do jornal de novo para o doutorado. Mas nessa primeira fase, que eu conhecia só da metade da redação para a rua, e algumas vezes eu era chamado lá no fundo, porque naquele momento, em 94, 95, 96, ainda tinha um grupo de revisores de texto. Então eles me chamavam para dizer aonde que o texto precisava ser corrigido e tal. E quando eu voltei em 2000, esse pessoal já não existia mais. O que a gente tinha era só já o corretor do Word, etc. Então, é muito curioso, assim, olhando em retrospecto hoje, né? Como que a gente estava vivendo exatamente ali, talvez, um fim de um período, digamos assim, mais clássico de uma rotina de produção jornalística, né? Que tinha se modificado, né? Tinha se digitalizado em vários momentos, e ali eu estava meio que testemunhando junto com o Alessio,
né? E nesse sentido, claro, então assim, vou tentar trazer histórias desses dois momentos assim que eu estive lá, né? Como repórter e depois como editor. Nos dois momentos, na verdade, tem uma coisa que sempre assim, me impressionava com Alessio, é a coisa da memória, assim, né? Uma memória incrível, uma capacidade de lembrar de coisas, de citações e às vezes passagens de livro, assim, de cor, né? Sem precisar consultar nem nada, né? E não tinha, assim, nem direito Google, sobretudo nos anos 90. Então, assim, tinha essa memória de elefante, né? Que cabia muita coisa. Escrita muito rápida, escrevia, digitava de um jeito muito rápido ali, né? Escrevia muito, de uma forma muito, muito rápida, e escrevia muito, assim, né? Eu acho que ele tinha essa coisa, assim, muito, muito de quantidade, né? Muito de querer também fazer uma coisa... finalizar, assim, o processo, não era só escrever rápido, depois tinha que ter todo um acabamento, né? E eu acho que isso também revelava um outro aspecto nele que também era que refletia uma coisa assim que era mais preocupante, que era assim muita ansiedade e muita compulsão, assim, né? Ele era muito compulsivo para escrever, para digitar, para poder apurar, para poder falar, para poder se manifestar, assim, né? Então, e vinha muitas vezes com uma certa ansiedade, que era muito típico da profissão naquele momento, né? Você está ali competindo contra o tempo, contra o espaço, né? Para poder entregar o texto. Mas tinha horas que aquilo tudo me preocupava porque ele realmente ficava tenso, assim. E nesse momento, quando essa coisa começava a ficar ali, né? Baixando no Alessio, como, enfim, qualquer outro repórter, mas acho que nele chegava esse momento, ficava a coisa mais pesada. Eu cantava uma frase da Beth Frígida, a canção da Blitz, né? Que era calma, Beth, calma. Aí eu falava assim, calma, Alessio, calma. Calma, Alessio, calma. Aí ele ficava rindo e algumas horas ele ficava mais calmo, em outras ele falava assim, não tô com tempo para brincadeira, não, tem que entregar isso aqui para... Então, eu acho que essas coisas sempre me marcaram, assim, como colega de repórter, né, assim, nessa função diária do fechamento, né, da correria do fechamento, e também depois como editor, né. A intensidade, inteligência e sensibilidade de Alessio, descritas tão bem por Nísio, são uma mistura que fizeram com que seu trabalho ficasse marcado na história do jornalismo cultural mineiro. Para fechar essas histórias e vivências em redações com chave de ouro, convidamos a Patrícia Cassese, jornalista cultural com ampla experiência, que trabalhou com meu pai em todos os veículos nos quais ele passou. Além disso, Patrícia foi uma das melhores amigas do meu pai. Confidente de desabafos e parceira de passeios culturais, os dois formaram um laço forte de respeito e admiração mútua. Foi na mesa do seu apartamento, em uma manhã ensolarada, que Patrícia nos contou sobre a sua amizade com Alessio. A Patrícia Cassese, eu sou jornalista com cerca de 35 anos de profissão. Passei pelos principais jornais de Belo Horizonte e também com experiências pontuais em rádio e em site. Sempre trabalhei nas editorias de cultura. Até foi uma coisa orgânica, mas eu sempre, em todos os veículos, eu sempre era da editoria de cultura. Eu trabalhava no Jornal de Casa e, na época, o Jornal de Casa estava completando 15 anos de existência. E o Alessio começou a fazer alguns freelancers. O editor do Jornal de Casa, o Eustáquio Trindade, ele ficou tão maravilhado com o Alessio, ele queria contratá-lo e na época não tinha vaga, a equipe estava completa. Então ele pediu para a diretoria, como um presente de 15 anos do Jornal de Casa, a contratação do Alessio como um repórter extra.
E aí ele recebeu o sinal verde, o Alessio foi contratado e aí a gente se conheceu e foi estabelecendo essa amizade que passou por outras redações para as quais a gente foi junto. E a gente começou, como a gente tinha muitos interesses em comum, como o cinema, a gente começou a se encontrar também fora das redações. Além do fato de que quando eu ia de carro ele sempre pegava carona comigo, ou quando não, a gente voltava sempre junto de ônibus. E aí a gente foi desenvolvendo essa amizade. O Alessio sempre teve atrelado à cultura, por uma coisa dele mesmo, espontânea. Ele contava que eu não cheguei a ter contato com ele nesse período, mas ele trabalhou no Savassi Cine Club, até como bilheteiro, de tanto que ele gostava de cinema. Então ele tinha esse apreço pela cultura em geral. Eu falei cinema pelo Savassi Cine Club, mas ele tinha essa coisa, essa paixão por cultura em todas as suas vertentes. Então acho que isso foi o que chamou a atenção, essa paixão dele e a cultura. Ele sempre foi uma pessoa muito culta porque ele procurou ser culto. Quando a Isto É, na época existia a Isto É Minas e a Veja Minas. Existia, assim, o jornalismo estava no seu auge, o jornalismo impresso. E então as grandes revistas resolveram fazer suas redações aqui. E eles chamaram o Otaviano Lage para ser o editor da Isto É. O Otaviano, ele trabalhava no Diário do Comércio, então ele conheceu o Alessio lá. E como de praxe, ele se encantou pelo Alessio. Quando ele precisava de uma pessoa para trabalhar nesse setor de cultura, ele, acho que, tô falando por ele, mas é o que eu imagino que tenha acontecido. Ele deve ter visto que a pessoa ideal seria ele. O Alessio fazia as críticas de cinema, as matérias de cultura. Então eu lembro de coisas assim icônicas, como a matéria com a família Borges. E eu lembro assim que as matérias, nessa época existia essa prática de leitura, não existia internet, não existia essa informação digital, tudo era no impresso mesmo, e as pessoas liam. Então eu lembro que eu fazia terapia na época e o meu terapeuta comentava as críticas do Alessio, porque era uma época que as pessoas conheciam os repórteres pelo nome, você sabia, assim, o público que seguia cultura, ele sabia quem era o Alessio, sabia quem era o Kiko Ferreira, sabia quem era o Marcelo Castilho Avelar. Existia isso, que hoje não se vê tanto. Existe, mas não com a mesma intensidade. Junto com a minha mãe, Patrícia foi a pessoa, dentre todos os convidados, que conviveu mais tempo com Alessio. Foram alguns momentos, durante a entrevista, em que a emoção e o impacto da perda de Alessio ficaram visíveis em suas falas. Mas, o que ficou evidente foi a alegria e gratidão de Patrícia de ter compartilhado tantos momentos felizes e importantes da sua carreira profissional junto com meu pai. Outra entrevista repleta de emoções e profundidade foi a com o poeta Mário Alex Rosa. Ele, que é doutor em literatura e um grande conhecedor da área, foi também um grande companheiro de Alessio. A amizade dos dois está marcada nas lembranças de Mário sobre as experiências que tiveram juntos ao longo dos anos. Recebemos ele na minha casa para tomar um café e compartilhar essas histórias. Ao chegar, pediu para ver os livros do meu pai, cuja vasta biblioteca ajudou a organizar após a morte de Alessio, e, empolgado, já quis logo dar o seu depoimento. Meu nome é Mário Alex Rosa, sou professor de literatura brasileira, mudei para Belo Horizonte no ano de 2000, e foi o ano que eu conheci o jornalista
Alessio Cunha. Eu já conhecia alguns textos do Alessio, de jornal, porque eu sempre fui leitor de jornal, sou até hoje leitor de jornal. Eu morei em Ouro Preto, né, estudei lá, e quando eu mudei para Belo Horizonte, eu estava vindo de São Paulo, Campinas, e fui morar na Rua Cristina, aqui em Belo Horizonte, no bairro Santo Antônio. Um amigo comum, o Betinho, dono da livraria Scripton, e mais alguns outros amigos, como o Adriano, falaram comigo assim: você tem que conhecer o Alessio Cunha, vocês vão se dar bem. E eu fiquei muito curioso, porque eu já conhecia alguns textos do Alessio de jornal e sempre gostei da crítica literária dele. Até que um dia, assim, eu não me recordo assim, qual mês, eu sei que foi numa parte da tarde que eu passei na Scripton. A Scripton era na Rua Pernambuco. E o Alessio estava lá, eu tinha acabado de chegar, alguma coisa assim, vindo do jornal. Me lembro bem disso. Pode ter sido uma quinta, sexta-feira, e eu passei lá também. E o Betinho nos apresentou. Você fala, é o Mar Alex, tal, não sei o quê. A gente começou a conversar. O Alessio me chamou para a gente tomar uma cerveja no La Traviata. E aí foi uma conversa quase sem fim, sabe? Assim, nós conversamos muito, foi uma amizade assim, que parecia que a gente já se conhecia há anos, porque foi muito, como eu posso dizer, é como se fosse um amigo assim, de adolescência. Eu digo isso porque, sabe assim, foi tão bonito, foi tão profundo, conhecer o Alessio e a gente se identificar, não só por questões de literatura, de arte, não. Foi uma identificação mesmo, assim, de irmandade. Porque depois, quando a gente já está adulto, normalmente a gente acaba conservando as amizades que já se fizeram na infância, na adolescência. E fazer amigos novos na fase adulta é mais raro. Acontece, mas é mais raro. E com o Alessio foi assim, imediato. Nós ficamos amigos. Já éramos amigos, sem saber que éramos. Sabe? Tinha uma coisa assim, profunda, natural, sem nenhum questionamento. E a gente passou a se encontrar assim, quase toda sexta-feira, ao sábado também, a gente se encontrava muito, andava pela Savassi, ele me dava notícia das coisas, me ligava, eu ligava, participar de eventos, de lançamentos, encontrava muito na Scripton, ali na Pernambuco, muitas vezes na Pernambuco, no Maleta também, em alguns bares, mas sobretudo na Scripton e na Savassi. A gente se encontrava muito, ele sempre com umas bolsas assim, sempre carregado com muitos livros, revistas, passava assim nas livrarias e comprava algumas coisas, CDs, Mário, isso aqui você tem que ouvir, isso aqui você já leu. Eu sempre estava muito atrasado, porque o Alessio realmente era um leitor admirável, uma pessoa assim, um jornalista assim, de uma agudeza, uma percepção, uma rapidez no raciocínio, que eu ficava muito impressionado com a qualidade, não só do texto, mas da fala dele. Enfim, o Alessio foi um companheiro, foi assim, o primeiro amigo que eu fiz em Belo Horizonte. Incrível, estou lembrando disso agora, assim, foi a primeira pessoa que eu tive uma amizade profunda e fui acompanhando a carreira dele, assim, tudo que eu podia, lia, sempre comprava o jornal na quarta, sexta, final de semana. Às vezes ele falava comigo assim, nossa, eu vou ter que ir para o Mineirão, cobrir o jogo do Cruzeiro ou do Atlético. O Alessio, eu acho que ele conhecia um pouco de tudo, né? Ele tinha uma visão assim, política, social. Agora, claro que a cultura era impressionante, assim,
a percepção dele, seja para poesia, romance, conto, cinema. Conheci muito cinema, muito, muito. Embora eu acho que ele deve ter escrito menos para cinema. Acho que chegou um momento ele passou a fazer mais resenha de livros de literatura. Entrevistava também muitos escritores. Lembro de algumas entrevistas dele. O Alessio tinha uma memória absurda. Assim, ele lembrava de nomes de diretores de filme, de atores e tal, e trilha sonora, e falava tudo muito rápido, de jazz. Aliás, eu fui em 2 shows de jazz que ele me deu de presente. Um ingresso foi numa casa de show lá no bairro de Santa Efigênia, não lembro o nome da casa. Foi magnífico, assim, foi ótimo. Nós ficamos só nós dois, assim, conversando. Não lembro o nome do jazzista, era um guitarrista muito habilidoso, americano. Então, assim, eu convivi muito com ele, muito, assim, ficamos parceiros. Depois ele passou a mostrar os poemas dele, demorou, mas me mandou, aí já ficou uma época, já tinha essa coisa do e-mail, né? Ele passou a me mandar, falou, Mário, dá uma lida, quero publicar um livro, assim, assim, assim. E eu fui lendo, tanto que eu fiz o texto de contracapa de um dos livros dele. Eu gostava muito da poesia dele, gosto até hoje. Eu acho que sempre teve um lirismo, um humor assim, bastante divertido, assim, irônico, debochado, uma poesia muito ligada à infância. Incrível, assim, como que ele trazia a infância para o presente. Era a memória dele, guardava, assim, uma pessoa assim, parecia que era um grande leitor de gibi, de revistinha, sabe? Revistinha em quadrinho, assim. Ele tinha uma... Enfim, o Alessio era um jornalista, assim, muito diversificado, assim, com uma cultura muito acima da média. Mário contribuiu bastante para entendermos as confluências entre literatura e jornalismo presentes na obra do meu pai. Seu olhar sensível e lírico ajudam a reconstruir a figura poética de Alessio. Nosso último convidado é um amigo em comum de Alessio e Mário, um dos nomes mais proeminentes da cena das livrarias de rua de BH, o Elbert Belfort, o Betinho, proprietário da Scripton. Todos os livros do meu pai foram publicados pela editora de Betinho e lançados na sua livraria, que hoje fica na rua Fernandes Tourinho, na Savassi. Foi lá que conversamos com um livreiro e historiador que nos trouxe mais dessa faceta literária e cultural da carreira de Alessio. Meu nome é Elbert Belfort, mas desde criança e também na adolescência me chamam como Betinho. Assim, em Ouro Preto, vivi lá, morei no Rio, trabalhei muito cedo com várias coisas. Comecei a trabalhar com 14 anos. E no 14 para 15 anos eu aprendi a ler documentos do século XVIII, que são arquivos com muita coisa em latim difícil, mas fui aprender e já tinha uma biblioteca e um arquivo imenso, que era da Cúria Metropolitana de Ouro Preto, de Mariana, desculpa, e que funcionava como uma questão entre... era quase o Estado. Casamento, nascimento e tal, nós não tínhamos uma constituição do século sobre o Estado. O Estado brasileiro demora. Então, a boa parte do registro estava onde eu estava trabalhando. Aí depois fui trabalhar em banco, depois resolvi fazer vestibular, passei em História, fiz um semestre e fui para o Rio. Depois, fiquei 2 anos trabalhando, não consegui a transferência e eu resolvi voltar para Ouro Preto. Volto a estudar e começo a trabalhar com produção cultural. Eu acho que é uma das coisas que eu e o Alessio tínhamos uma
uma facilidade de conversar sobre esse mundo da arte. Porque o Alessio não era a pessoa só da literatura. Ele transitava. Eu fui programador de cinema. Então, programador de cinema, montagem, ajudar teatro. Então, a gente transitava. E eu vim uma vez trabalhar num congresso internacional sobre poesia, para uma livraria que chamava Ex Libris, que estava precisando de alguém. E nisso, assim, é um evento internacional que a gente tinha que ir para vários lugares. Foi quando eu conheci o Alessio. Uma pessoa inquieta, toda hora, desce, sobe, que fomos nos conhecendo. E descobrimos, sempre conversando e tal, uma coisa muito interessante. Por que eu estou falando desse tipo de trabalho? O Alessio trabalhou, acho que, num jornal de casa. E eu fazia a produção de uma organista que estudou na Suíça e na Alemanha, especialista em Sebastian Bach. E eu vinha em Belo Horizonte para entregar nas redações, entendeu? Que depois que eu já estava aqui, já estava em Belo Horizonte, quando eu conheci a Alessio, que ele falou, quando eu falei, eu trabalhava com a Elisa Freixo fazendo esse tipo de trabalho. Ele falou, então é de lá que eu te conheço, porque você deixava lá na redação e eu trabalhava no jornal de casa. Ou seja, conheci a Alessio em 94, mas o contato dele com a redação era anos atrás. O Alessio tinha uma inquietude, se eu posso colocar que poetas e alguns escritores têm a sua dimensão humanística, como João Cabral de Melo Neto, Murilo Mendes, que é aquele que escreve poesia, mas é aquele que tem um diálogo com as artes plásticas. É aquele que, ao mesmo tempo, tem um diálogo com a música. Ou seja, o Alessio era um desses jornalistas que poderiam dizer um jornalista das humanidades, né? O cinema, para ele, era poucos segmentos da cultura que o Alessio não estava escrevendo. Escreveu textos sobre o livro do Mário Mariano, né? Pessoa muito ligada e de uma forma intensa entre o saber o que está acontecendo. Eu falo muita gente que eu também não edito ou trabalho para dentro da Contorno. O meu mundo é outro. O meu mundo é tirar daqui de Belo Horizonte para levar para fora, ou então trazer de fora para ter um intercâmbio, um diálogo. O Alessio era, além do... Alessio, como eu também, na época, nós não tínhamos... Eram vários jornais que nós líamos final de semana, durante a semana. O Alessio comprando Diplomatique, comprando as revistas na livraria que ele encomendava. Então chegava e falava, tem que ir lá passar. Ou seja, era uma pessoa que não era de segmento. Há muito tempo que até a modernidade nos trouxe as especialização. Essa é a falta do ser maior, que a arte vai dialogar com vários
vários segmentos no seu tempo. Isso não é uma coisa de agora. Então, jornalistas, escritores que se tornam especialistas numa nota só, realmente fica muito limitado para poder fazer links e fazer a abordagem do seu tempo. Sei que o tempo é escasso, há muitos jornalistas hoje, mesmo já na época dele, era muito restrito o número de pessoas nos jornais, pela questão de venda, a questão de todos os jornais, diminuiu bastante. Mas, mesmo assim, o Alessio conseguia ter a sua forma plural e humanista no exercício do jornalismo. Todas as pessoas que contribuíram para esse podcast conseguiram cumprir com a missão de, por meio da memória, eternizar ainda mais a figura do jornalista cultural e ser humano Alessio Cunha. O menino de Boa Esperança veio à capital e conquistou amigos, leitores e admiradores com sua paixão pelos livros, filmes, canções e pinturas. Tudo isso em menos de 2 décadas de produção jornalística. Sua mente brilhante, seu trabalho árduo pela promoção e reconhecimento da nossa cultura, já presente em seus poemas, textos e reportagens, agora fica também declamada aqui, por meio do testemunho de quem conviveu com ele. Em 2009, pouco antes de falecer, meu pai escreveu a seguinte dedicatória para o seu livro de poesias: ao João Antônio, Memória de mim. Mas, agora, ainda mais, a memória de Alessio Cunha ganha mais uma contribuição com esse podcast. Ela continua viva, forte por meio de tantas pessoas. Está nos versos de seus haikais, nas linhas de suas crônicas e nas risadas e reflexões dos convidados. Por fim, encerro esse podcast trazendo a contribuição do próprio Alessio em uma palestra à 7ª Semana de Comunicação da FUNORTE, feita em 2009, na cidade de Montes Claros. É com a voz e os pensamentos de Alessio Cunha sobre o jornalismo cultural que nos despedimos dessa experiência de imersão e homenagem. Muito obrigado pela escuta e, com vocês, o poeta. É colocar o programa, para ilustrar a resposta do companheiro ali. Porque eu acho que a grande dificuldade é exatamente conseguir trazer essa novidade, para antenar. Mas, para mim, o grande diferencial é você poder ter um olhar mais lírico sobre as coisas, um olhar mais intenso, mais humano. Muita gente diz que jornalismo não é poesia, eu discordo. Jornalismo é poesia sim. Quando você tem a capacidade, no caderno de cultura, é o lugar onde você pode exercer a poesia em toda a sua plenitude. Você consegue fazer o jornalismo objetivo, narrativo, com poesia. Basta você ter a capacidade de se emocionar para, em seguida, poder emocionar a pessoa que está chegando. Esse, para mim, é um grande diferencial que o jornalista cultural pode dar ao seu leitor.